Amém? Gênesis 3, o relato da queda. Como o Girlan mesmo falou, a gente vai estar debaixo desse tema, pecado e pecados. Vou colocar ali no telão também, que já dá uma ajudada. Gênesis 3, 1. Eu não sei mexer nesse tema, não. É possível. Gênesis 3, capítulo 1. Amém? Vamos à leitura do texto? Está escrito assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Amém? Somente até aí. Não fechem a Bíblia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua mão sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, na Tua casa, na Tua presença mais uma vez. Senhor, venha nos abençoar nessa noite, meu Pai. Venha nos cuidar nessa noite, Senhor. E, meu Pai, que nós venhamos aprender mais de Ti e também mais da gente também, meu Pai, a partir desse tema, Senhor. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós e que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja ensinando aos nossos corações, meu Deus. É o que nós te pedimos nesse momento, meu Deus. Amém. Pode se assentar? Achei que tinha água aqui no copo. Só dar um golinho d'água aqui, porque o levita da noite hoje faltou, né? Eu vi um levita tocar aí, hein? Amém, glória a Deus. Então o tema de hoje é pecado e pecados. E a gente escolheu esse tema, logicamente, por causa do carnaval, que é um período de festas, né? Onde o Brasil inteiro está em festa, está sambando, está indo nas avenidas. E a gente sabe o que acontece nesse momento no nosso país. Existe uma crise, as coisas estão tudo caro. A gente está com dificuldade de fazer tudo, porque está tudo complicado, mas chega o carnaval, acaba, né? Acaba a crise, acaba as dificuldades, acaba os problemas e todo mundo vai brincar, todo mundo vai curtir, todo mundo vai se divertir. E o carnaval é uma festa propriamente do pecado. É uma festa propriamente do pecado. Porque no carnaval você não vai ver, ao menos lá, né? Exaltação a Deus, exaltação a Jesus Cristo e a quem Ele é. Provavelmente você veja humilhação a Jesus Cristo, como muitas pessoas já devem ter visto o vídeo de um dos desfiles que já teve, e tantas outras coisas que já aconteceram e que a gente sabe que é do próprio carnaval e das próprias pessoas que participam do carnaval. Então, por isso, nós decidimos falar sobre esse tema, pecado e pecados. E explanar isso porque é algo muito bom também da gente ouvir falar. Não somente em Meu Lindo, Minha Linda, né, David Leonardo, mas é pecado. Pecado, ele vem do hebraico ratá e do grego hamartia. E o significado de pecado, da palavra em si, o mais simples é falhar. O significado de pecar é falhar, é errar o alvo. Esse é o significado. Então, quando nós estamos pecando, nós estamos falhando. Quando nós estamos pecando, nós estamos errando o alvo. Então, nós temos um alvo. Qual que é o nosso alvo? Todo mundo sabe. Cristo. Quando nós estamos pecando, nós estamos errando esse alvo, que é Cristo. Então, o significado de pecado é muito simples e é muito fácil. E pecado na Bíblia, ele é falhar em cumprir um objetivo. E esse objetivo é Cristo. E o objetivo, né? O ser humano é uma imagem de Deus. Então, o pecado é uma falha em amar a Deus e ao próximo e lhes entregar a devida honra. Então, nós fomos criados
a imagem de Deus. Então, todos nós aqui somos, a imagem de Deus. Então, nós devemos prestar honra aos nossos irmãos. Nós devemos prestar honra às pessoas que são semelhantes a nós, que são iguais a nós. Porém, quando eu não presto honra a um irmão, eu estou pecando. Isso é pecado. Quando eu não enxergo no ser humano aquilo que ele é. Quando eu não enxergo na pessoa aquilo que ele é. E às vezes a gente olha, acha meio estranho isso. Gente, prestar honra é olhar para a pessoa como a gente realmente deveria olhar. Às vezes a gente não evangeliza algumas pessoas porque alguma coisa naquela pessoa ali é incômodo. E aí nós pecamos em não se achegar nessa pessoa e não levar a mensagem de Cristo para ela. E esse levar a mensagem de Cristo para ela é dizer que eu sou um pecador que eu não mereço, mas aquela pessoa também ela também está no mesmo nível do que eu. E Deus, Ele me tocou, e Deus me encontrou, e Deus me escolheu. Então Deus pode encontrar aquela pessoa e Deus pode escolher aquela pessoa também. Porém, nessa falha de honrar ao outro, eu olho para ele e falo, não, Deus me encontrou, Deus me escolheu, mas Deus não faria aquilo com aquele irmão. Deus não faria aquilo com aquela pessoa. Então, há pecado nisso. Há pecado no nosso meio em fazer essas coisas. Há pecado quando a gente olha alguém lá fora e a gente acha que essa pessoa não é digna de Deus. A gente olha para essa pessoa e a gente acha que essa pessoa não é digna de conquistar as coisas, de ter as coisas, de viver uma vida digna como ser humano, não somente como cristão, mas como um ser humano. Então há pecado nisso, há pecado nessa atitude nossa. Porque nós devemos honrar a Deus, nós sabemos que nós devemos honrar a Deus. Porque Deus está acima de nós, Deus nos criou, Deus soprou o fôlego de vida sobre nós. E se Ele não tivesse soprado o fôlego de vida sobre nós, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos nada. Mas Ele soprou esse fôlego de vida em nós, então glória a Deus, que criou os céus, que criou o universo, que criou todos os animais, que criou todas as plantas. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa, entre aspas, é uma honra fácil, que a gente tem dificuldade de fazer. E aí Deus diz que nós devemos olhar para o próximo. E aí nós temos dificuldades de olhar para o próximo. Porém, o próximo é a imagem de Deus. Então, como que eu tenho dificuldade de olhar para o próximo? Como que eu tenho dificuldade de apresentar esse evangelho para o próximo? Como que eu tenho dificuldade de mostrar esse Deus tão maravilhoso para o próximo? Amém? É mensagem de pecado, né? Mensagem de pecado não tinha como ser amorzinho. E onde nós encontramos isso? Onde nós encontramos que nós devemos honrar a Deus, que nós devemos honrar ao próximo? Nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, se nós dividirmos ele na metade, uma metade dele fala sobre Deus e a outra metade fala sobre nós amarmos o próximo. E como as duas coisas estão em conjunto, como são 10 mandamentos, não são 5 mandamentos sobre Deus e 5 mandamentos sobre amar o próximo, mas estão juntos, são 10 mandamentos, então significa que quando nós falhamos em um, nós atingimos o outro. Ou seja, há 5 mandamentos sobre honrar a Deus. Amém? Eu cumpro todos os 5 mandamentos de amar a Deus. Há 5 mandamentos sobre amar o próximo. Eu não vou cumprir esses 5. Então, naqueles 5 de honrar a Deus, você falhou também. Nos 5 de amar a Deus, você falhou. Não, tá bom, então eu vou amar o próximo, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas esse aqui sobre Deus eu acho meio difícil fazer. Você falhou em amar o próximo. São 10 mandamentos e são 10 mandamentos em conjunto. Se eu cumpro 9 e um não, eu falhei em todos. Em todos. Todos os mandamentos. Sejam sobre honrar a Deus e amar a Deus, ou seja, sobre amar o próximo como a mim mesmo e honrá-lo. Então, sobre isso que nós estamos falando, né? Nós encontramos 10 mandamentos. Então, pecar contra o próximo é pecar contra Deus também. E pecar contra Deus é pecar contra o próximo, obviamente.
Então, pecar é falhar em ser humano de verdade. É falhar em... Ixi, não sei falar mais não. Pecar é falhar em ser humano de verdade. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para essas coisas. Nós não fomos criados para criar um Honda Civic. Mas nós fomos criados para honrar a Deus e para honrar o próximo que está do nosso lado e as pessoas que estão ao nosso lado. E isso é complicado porque às vezes até dentro desse ambiente aqui, que essas coisas deveriam ser ensinadas e que essas coisas deveriam ser praticadas, não é feito. Não é feito. Às vezes dentro da própria igreja o próximo não está sendo honrado e, infelizmente, Deus não está sendo honrado. Agora, sei que dentro desse ambiente, que era para ser um ambiente que é exemplo disso, isso não acontece, imagina lá fora, onde o povo está sambando agora ao som do Periclão. Imagina como é que está lá. Imagina como que está as pessoas lá. Porque nós sabemos que Deus não está sendo honrado lá, mas imagina o próximo lá. Não é à toa que é uma época de assassinatos, de mortes, de roubo e de tantas coisas ruins. Porque como não vê em Deus, não vê o próximo. É impossível. Estão cegos. E em Gênesis 3, ao qual nós lemos agora, fala sobre o primeiro pecado. Sobre o primeiro pecado, ao qual nós chamamos de pecado original ou pecado adâmico. E aqui a gente fez essa leitura aqui até o capítulo 5, porque até aqui já nos mostra muitas coisas. Que é a serpente, ela era o mais astuto de todos os animais. E a serpente, ela vai até a mulher, e quando ela chega na mulher, ela fala, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Ô, irmãos, Eva era ruim de interpretação. Por que não foi isso? Não foi isso. Sabemos que não foi isso. E a serpente, na sua astúcia, ela também sabe que não era isso. Porém, a serpente já não podia chegar assim, não, come esse trem. Não. Ela chega de mansinho. Ela chega rastejando. Ela chega fácil. E o pecado nas nossas vidas, ele chega da mesma maneira que a serpente chegou em Eva. Não acha que o pecado vai chegar chutando a porta da sua casa e falar, fuma! Não vai. O pecado não vai chegar, toma essa lata de cerveja, manda para dentro. Não vai. Não vai. O adultério não vai chegar de uma vez, não é assim que funciona. Ele vai chegar devagarzinho porque há muita astúcia. Há muita inteligência no pecado e no ato de pecar. E essa inteligência, ela não está só aqui não. Essa inteligência está aqui também. Dentro da nossa mente. E quando na Bíblia se fala de coração, está falando daqui, ó. Porque para os hebraicos, o coração, né, que foi traduzido para coração, é isso aqui, é a mente. Então, a nossa mente, o nosso coração, ele vai sendo corrompido de pouquinho em pouquinho. Ele vai arrumando um jeito de abrir uma brecha. Uma brecha. Ele espera você só não fechar a porta, deixar só uma frestinha ali. Aí, ali eu vou trabalhar. E é isso que a serpente está fazendo com Eva. Porém, é como eu falei, nem sempre é a serpente. Às vezes é aqui, ó, somos nós mesmos. É o nosso próprio coração que está indo devagarzinho, que está falando, olha só mais uma imagem, sente só mais um pouquinho esse cheiro, vê só mais uma propaganda, só mais um pouquinho. Ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Quem vai te julgar? Ninguém. Então fica à vontade na sua intimidade. Porque é a sua intimidade. Ninguém está vendo. E aí nesse pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você está lá fora sambando também. Infelizmente. Então ela chega, ela distorce o que Deus falou. Ela distorce o que Deus falou. E aí a mulher responde, não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, nisso daqui, a gente aprende o quê?
que a serpente veio e tentou induzir Eva. Porém, Eva tinha muito claro na mente dela o que Deus disse. Muito claro, ela sabia claramente as palavras que Deus disse. E ela sabia claramente a consequência se ela desobedecesse as palavras do que Deus disse. Adivinha quem mais sabe claramente o que Deus disse e quem mais sabe claramente as consequências das ações contrárias às ordens de Deus? Luquésio. E todos nós aqui, todos nós sabemos claramente. Ai, Luquésio, eu não leio a Bíblia. Irmãos, você já ouviu tanta pregação? Tanta pregação. Mas tem outra coisa também. Tem um Espírito Santo aqui dentro. E esse Espírito Santo que está aqui dentro, se a serpente estivesse te tentando, você saberia corretamente o que é certo e o que é errado. E quando nós estamos sozinhos, nós sabemos totalmente o que é certo e o que é errado. E essas pessoas lá fora não são, como é que fala? Inocentes. Elas sabem o que é certo e o que é errado. Todos sabemos. Não há como a gente dizer, Senhor, eu fui inocente aqui. Você não foi. Você sabia. Você sabia. Seus pés não caminham sozinhos. Você, não, eu vou ficar aqui e seu pé está levando. Você, não. Para mim, não. Então nós sabemos, como Eva sabia e como Eva mesmo disse à serpente astuta. E aí a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Então Deus disse que há uma consequência para a nossa atitude. E o inimigo veio e disse, não tem essa consequência. Não existe essa consequência. Gente, o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Porém, o inimigo, ele vai mudar a morte para outras coisas. Ele vai distorcer aquilo que Deus nos ensinou e aquilo que Deus nos mostrou, até tornar isso algo agradável aos nossos olhos. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É o seguinte, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Só que o dia que você comer, e Deus sabe disso, os seus olhos vão se abrir. Seus olhos estão fechados. Os seus olhos vão se abrir. E quando os seus olhos se abrir, você vai ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Então, o diabo pegou o que Deus falou, a consequência que Deus falou, não é bem assim. É outra coisa que vai acontecer. Outra coisa diferente. Você pode comer, você pode ficar à vontade, pode desfrutar, pode lambuzar. É outra coisa que vai acontecer. Você vai ser como Deus. E o pecado adâmico, né, que é o primeiro pecado, Adão não está aqui ainda, né, mas a gente sabe as consequências aqui, né, então, né, o pecado adâmico, que é o pecado original e o pecado de toda a raça, já que Adão representava todos nós, ele não estava representando só ele e a família dele, mas ele representava todos nós, toda a humanidade, né? Comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Ocupar o lugar de Deus, querer ser Deus, Deus faz tudo o que quer, inveja de Deus. O pecado adâmico carrega muito disso. Ser como Deus. Nós já somos a imagem. Queremos a semelhança. Queremos ser completamente como Deus. E talvez agora você fala, não, Lucas, acho que está errado. Mas a gente caminha um pouquinho para frente e a gente vê isso daqui. Mas o pecado adâmico, o primeiro pecado, que não é pecado no plural, mas é pecado, carrega isso. Carrega desobediência a ouvir outra voz, a não ser a voz de Deus, coisa que muitos fazem, e carrega o desejo de se tornar como Deus, de ser como Deus.
Porque agora Deus não vai me dizer o que é mal e o que é bem. Eu tenho conhecimento disso. Eu sei o que é o mal e eu sei o que é o bem. Deus não precisa me dizer, Ele não precisa me falar. Na série de Abacuque, que a gente está fazendo aqui às quartas-feiras, que já vai terminar nessa próxima quarta, nós falamos sobre o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, e sobre a soberba dos ímpios. E a soberba dos ímpios está aqui, aonde Deus age, aonde Deus se move, porém o ímpio acha que ele sabe o que é justiça além de Deus. Ele acha que ele sabe o que é o bem além de Deus. Ele acha que ele sabe o que é o mal além de Deus. E porque ele acha que ele sabe o que é o bem, e porque ele acha que ele sabe o que é o mal, ele quer ensinar e ele quer ditar as regras. Ele quer ditar as regras. E quem dita as regras é Deus. A partir do momento que você é que diz o que é o mal, você que diz o que é bom, você está se tornando Deus. Você está começando a usurpar o lugar de Deus. A partir do momento que você está falando isso é pecado e aquilo ali não é, você está começando a usurpar o lugar de Deus. Amém? Então o pecado original carrega isso, né? E tem os pecados. E os pecados é o quê? Os pecados são o mal que nós fazemos e o bem que nós não fazemos. É a mentira, é matar e é roubar. Bem simplificado agora, mas os pecados é isso. Os pecados é o mal que nós sabemos. Nós sabemos que o mal que nós praticamos é pecado. Porém, aquilo que é bom, que nós podemos fazer e que nós não praticamos, também é pecado, irmãos. Também é pecado. Voltando para o cara que está precisando de evangelização lá fora, lá, que o cristão acha que ele não precisa, que não deve se chegar a ele, isso é pecado. Olhar para uma pessoa e não querer levar o evangelho para ele, isso é pecado. Né? E mentir, mesmo que seja por uma boa causa, isso é pecado também. Porque é mentira. É mentira. Matar, mesmo que seja um dos piores homens que já pisou na terra, mesmo que seja, sei lá, o Hitler, o Stalin, matar é pecado. Independente do que você quer colocar como desculpa para fazer essa ação. Roubar, mesmo que seja do governo ou do ladrão que nos rouba, isso é pecado também. Porque às vezes a gente pega sobre mentir, matar e roubar e a gente quer dar uma desculpa para isso. Não, se a gente contornar aqui, pode sim. Se a gente fazer isso aqui, pode sim. Sabe o que é isso? Ser como Deus. A gente sabe a regra, a gente sabe como funciona, porém a gente quer dobrar a regra para fazer da maneira que nós achamos que deveria ser feito. Amém? Nós não fazemos tudo o que queremos e não queremos tudo o que nós fazemos, mas nós somos uma criatura e nós vivemos dentro de limites, porém nós não queremos viver dentro desses limites, nós não queremos viver dentro daquilo que Deus diz ser bom e daquilo que Deus diz ser ruim. Quero fazer o que não devo e o que não posso. Essa é a humanidade. A humanidade é isso. Eu quero fazer aquilo que eu não devo fazer. Eu quero cometer atitudes que eu não devo cometer. Eu quero praticar coisas que eu não devo praticar. Essa é a humanidade. E o pecado, que é o primeiro pecado, voltando para ele, o pecado original, ele tem por consequência os pecados. Então, querer ser como Deus, querer ser conhecedor do bem e do mal, isso traz consequências. E as consequências são os pecados, são as outras coisas. São rebelar-se contra os limites estabelecidos por Deus. É rebelar-se contra aquilo que Deus disse. É rebelar-se contra os 10 mandamentos. É rebelar-se contra a lei escrita de Deus. E contra aquilo que o Espírito Santo dentro de nós diz. Não faz isso.
Mas nós vamos lá, não, eu quero fazer isso, mesmo sabendo que eu não devo fazer isso, e mesmo sabendo que eu não posso fazer isso. São pecados que são consequências do pecado. E um exemplo muito bom de pecado e pecados é o filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo maravilhoso para isso. Por que o filho pródigo é um exemplo maravilhoso para isso? Porque o filho pródigo, ele está na casa do pai dele. Se ele está na casa do pai dele, ele não pode pôr o pé na mesa. Ele não pode viver da maneira que ele acha que ele tem que viver. Ele não pode fazer as coisas da maneira que ele quer fazer. Porque o pai dele é quem dita as regras lá dentro. Porém, chegou um certo momento na vida do filho pródigo que ele olhou assim e falou, não, já chega de viver como o meu pai quer. Já chega de viver aqui da maneira que o meu pai acha que eu devo viver. Já chega. Pai, eu quero tudo que é meu, eu quero tudo que me pertence. Senhor, se eu sou a sua imagem, eu quero ser como o Senhor inteiramente. Pai, me dá tudo que é meu, que eu vou embora, porque agora eu sei o que é bom e o que é mal. Então eu não preciso viver debaixo das suas regras, e eu não preciso viver debaixo daquilo que você diz que é certo. Então qual que é o pecado do filho pródigo? O pecado do filho pródigo é romper com o pai dele. Esse é o primeiro pecado do filho pródigo. Esse é o pecado dele. É romper com o pai dele. Qual que é o primeiro pecado da humanidade? É romper com Deus. É romper com Deus porque queria usurpar Deus, porque queria ser conhecedor daquilo que só Deus sabia. Então, esse é o primeiro pecado. E esse primeiro pecado do filho pródigo resultou nos outros pecados, que é o que ele pegou aquilo que ele tinha de bom, que era do pai dele, que o pai dele deu para ele por herança, e foi viver a vida dele. E aí foi festas, foi bebidas, comprou várias coisas, fez várias coisas, viveu a reveria. E quem mais quer viver a reveria? O ser humano. O ser humano. Gente, imagina só, você está aí agora e você tem a oportunidade e a possibilidade de viver a sua vida da maneira que você quiser, inteiramente. Da maneira que você quiser. Tudo na sua vida que você quiser mudar, você pode mudar agora. Tudo. Não há regras, não há limites, não há correntes. Não existe moralidade para te deter. Eu vou ser bem sincero para vocês, a maioria das pessoas faria esse acordo tranquilamente. A maioria das pessoas faria esse acordo. Não, Luquez, eu não faria. Não, fala com Hitler, conversa com Stalin, conversa com César. Conversa com as piores pessoas da humanidade, que a minha cabeça lembrou aqui agora. E sabe o que é engraçado? Cada uma dessas pessoas se parece comigo. Cada uma dessas pessoas se parece conosco. Porque aquilo que moveu essas pessoas a fazer aquilo que elas fizeram também está em mim. Que é o pecado. Que é o pecado. Amém? E é algo que moveu o filho pródigo também. Que moveu ele. E aí o filho pródigo, o pecado dele foi romper com Deus e por isso isso resultou em pecados. Quis viver longe das regras e limites que o pai entregava. Viver por si só, da maneira que quiser. Viver irresponsavelmente. Desperdiçou os seus bens. E é isso que acontece conosco quando nós nos afastamos de Deus e quando nós nos afastamos daquilo que Deus quer para nós. Nós desperdiçamos os nossos bens. Nós desperdiçamos as coisas boas que nós temos e nós desperdiçamos aquilo que Deus nos entregou. Porque os pecados são desperdícios e são perdas. Somente perdas. Não há ganhos nos pecados. E nesse processo nós perdemos nós mesmos. Porque o filho pródigo foi isso. O filho pródigo perdeu os seus bens e no processo de perder os seus bens, ele foi trabalhar para o Senhor ao ponto dele estar lá junto com os porcos, ele ter vontade de comer esqueci o nome, mas todo mundo sabe.
ao ponto dele ter vontade de comer aquilo. Que vergonha, que vergonha. Alguém que ele mesmo disse, na casa do pai dele vestia bem e havia banquetes todos os dias. O que ele estava fazendo ali? Simples, ele se perdeu e ele perdeu a si mesmo. E aí, nós sabemos, ele quer voltar para a casa do pai. Mas é interessante que nesse momento, onde a consequência do pecado dele foi romper com o pai, e a consequência dos outros pecados que vieram após isso, a mente dele abriu. E quando a mente dele abriu, essa frase é maravilhosa que é: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele enxergou o que ele tinha feito. Pai, não querer viver da maneira que o Senhor queria que eu vivesse, era um pecado. Romper com o Senhor era um pecado. Viver da maneira que eu acho que é correta, era um pecado. Porque o Senhor sabia o caminho certo. É como se ele dissesse: ninguém me obrigou a sair daqui. Ninguém me obrigou a viver da forma que eu vivi. A vida que vivi lá fora fui eu mesmo que escolhi. Este pecado que está enraizado em nós. Não, isso aí. Então, ninguém obrigou ele a sair. Ninguém obrigou ele a sair. Ninguém obrigou ele a viver a vida da forma que ele viveu. E a vida que ele viveu lá fora foi ele mesmo que escolheu. Isso se encaixa inteiramente com a humanidade. Inteiramente com a humanidade. Ninguém obrigou a humanidade a fazer as coisas que ele fez. Ninguém obrigou. Até isso aqui, esse processo de comer o fruto ou não, a serpente não obrigou. A serpente não obrigou. A serpente deu uma opção, uma possibilidade. Uma possibilidade. Ela não falou: você tem que comer. Não. Você pode comer. Cabe a você, sim ou não. Na nossa vivência com o pecado, é da mesma forma. Há várias possibilidades e há várias oportunidades. E nessas possibilidades e oportunidades, cabe a nós dizer sim ou não. Cabe a nós seguir em frente ou não. E este pecado que está enraizado em nós, buscamos a Cristo para que ele seja tampado por ele. Amém? Então, o pecado original, ele causa culpa e corrupção que recebemos através do primeiro pecado. Lá em Salmos 51, no verso 5, o salmista diz: pecador desde que nasci. Ele falando dele mesmo. Pecador desde que nasci. Lá em Efésios 2, 3, está escrito: por natureza, merecedores da ira, ou seja, pecado. Antes mesmo de pecarmos, já temos ele. Pecamos porque somos pecadores, não nos tornamos pecadores após pecar. Porque muita gente acha que está vivendo a vida de pureza. Não, irmão. Você já é pecador. Dependendo se você mentiu, se você não mentiu, em quem você votou, no time que você torce. Não. Você já é pecador. Não tem como você fugir disso. Não tem como você se esconder dessa realidade. Lá em Romanos 5, verso 12 e 13, fala sobre o pecado no mundo. E Caim e Abel, Gênesis 4, do verso 6 e o verso 7. Resumindo, o pecado quer você, mas você pode dominá-lo. Isso é Deus falando para Caim, antes de Caim matar Abel. Então o pecado quer você, porém você pode dominá-lo. Está vendo que até agora o pecado não foi uma imposição, mas o pecado foi uma opção. Até o pecado original foi uma opção, que foi aceito pelos primeiros, e após eles vários pecados vieram, mas todos sempre foram opções, onde a humanidade dizia sim, onde a humanidade dizia não. E infelizmente a humanidade vem dizendo sim, 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 sim. Amém? Lá em Romanos 6, 6, escravos do pecado. Romanos 7, do verso 15 ao 20, fala sobre o pecado em mim. E, para finalizar, vamos para 1 Pedro 2, 22, que eu vou pesquisar aqui.
1 Pedro 2, 22. A gente vai ler ele e a gente vai ler Mateus daqui a pouco também. Mas é só para finalizar. Chegou o levita. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e poderoso. Amém. Amém? Se vocês quiserem ler aqui, gente. A gente vai ler aqui e depois a gente vai ler Mateus. Então, deixa eu ver aqui quantos versos aqui. 22 ao 24. Então está escrito assim, em 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Agora Mateus 26, 26. Glória a Deus. Mateus 26, 26. 29. Amém? O Lucas está aí, Lucas. Tá bom? Pode ir lá. Amém. Vamos à leitura. Deixa eu dar mais. Amém. Está escrito assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então aqui a gente caminhou muito falando de pecado. A gente falou sobre o primeiro pecado, que é usurpar o lugar de Deus, que é querer ser conhecedor do bem e do mal, que é ditar as regras. E depois disso a gente viu a ação do pecado sobre toda a humanidade, as consequências do pecado sobre toda a humanidade. E se a humanidade continuasse caminhando em pecados, em pecados, em pecados, em pecados, em pecados, o lugar que a humanidade iria se encontrar era o inferno. Todos, sem exceção de nenhum. Até o seu Zé, gente boa, também. Até todos, até o Justin Bieber. Todos. O lugar que encontrariam seria o inferno. Sem exceção de nenhum. De nenhum. De Adão até a criança que nasceu agora. Seria o inferno. Por que, Luquésio? Porque a humanidade pecou. A humanidade pecou contra Deus. A humanidade pecou contra ela mesma. E a humanidade vem pecando, vem pecando e vem pecando sem freios. Sem freios. Como o Girlan disse numa célula um dia, Deus vê pecados todos os dias, sem exceção algum. Então, a consequência para o pecado é a morte. E a morte eterna. Porém, no plano de Deus, haveria uma possibilidade de salvação. Haveria uma possibilidade de nós não sofrermos a consequência para o pecado. E essa possibilidade é Cristo Jesus. Essa possibilidade é Jesus. Como nós lemos lá em 1 Pedro, ele carregou os pecados sobre si. Ele carregou as nossas ofensas. Ele carregou tudo aquilo de ruim que há em nós. Ele carregou dentro de si os nossos piores pecados, as nossas piores palavras e os nossos piores olhares. Tudo isso ele carregou sobre ele.
E Ele carregou sobre Ele todas essas coisas para que nós não vivêssemos mais em pecados, para que nós negássemos o pecado, para que nós fugíssemos do pecado, para que nós nos afastássemos do pecado e assim nos aproximássemos mais de Deus, e assim nos aproximássemos mais dele. E aqui ele está falando, este é o meu sangue da aliança. Este é o meu sangue da aliança. Vocês tinham um relacionamento com Deus, vocês tinham um relacionamento comigo, porém isso foi quebrado, isso foi cortado, mas agora eu faço uma aliança com vocês para que isso seja restituído, para que isso se torne novo de novo, que é derramado. Então esse sangue, ele vai ser derramado como foi derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, a nossa série é sobre o pecado, e a nossa série é sobre os pecados, sobre aquelas coisas pavorosas que fazemos, mas sobre aquelas coisas pequenas que, às vezes, nem as pessoas mais próximas de nós sabemos, mas que também é pecado. Nossa série é sobre Adão comer o fruto, é sobre Eva comer o fruto, é sobre Caim matar Abel, é sobre tantas coisas horríveis, mas a nossa série também é sobre alguém que morreu por cada um desses pecados, por cada uma dessas coisas horríveis, para que assim nós pudéssemos viver com Deus novamente, para que assim aqueles 10 mandamentos pudessem ser cumpridos, não por mim, porque eu não consigo cumprir esses 10 mandamentos, mas nele, porque ele cumpriu todos, toda a lei. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eleve o seu pensamento aos céus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade, meu Pai, de estar aqui na Sua casa e de aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Perdoa as coisas pavorosas, meu Pai, que nós fazemos, meu Pai, como ser humano, meu Pai. Perdoa, meu Pai, tudo aquilo de ruim, meu Pai, que há em nós, Senhor. Senhor, que o Teu Filho Jesus, meu Pai, seja honrado, meu Pai. Que o Teu Filho Jesus, meu Pai, seja honrado, meu Pai, pelas nossas ações futuras, Senhor. Pelas nossas palavras futuras, Senhor. Senhor, que nós não estejamos, meu Pai, mais escravos do pecado, meu Pai, que nós não estejamos mais acorrentados, meu Pai, pelas coisas passadas que nós fazíamos, meu Pai, mas que nós sejamos livres mediante Cristo, meu Pai, que nós sejamos livres mediante a cruz dele, meu Pai, que nós sejamos livres mediante o corpo e o sangue de Cristo, Senhor. E, meu Pai, que nós venhamos caminhar mediante aquilo que o Senhor quer, meu Pai, que nós venhamos ser aquilo que o Senhor quer, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Pai, neste momento. É o que nós te pedimos neste lugar, Senhor. Cuida de cada um de nós, meu Pai, e faz o teu querer, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, esse foi o primeiro